Oi, gente, tudo bem? Convido você a continuar conosco estudando o Apocalipse. O capítulo 13, o versículo 1 nos diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha, eu quero falar neste vídeo sobre as 7 cabeças da besta. Quero fazer uma comparação, um paralelo que há entre esta visão do apóstolo João com a visão de Daniel. No capítulo 7 de Daniel, lá está registrada esta visão, onde Daniel vê 4 animais. E entre os 4 animais estão as 7 cabeças, conforme João também viu. Então há um paralelo. Apocalipse 13, primeiro, João vê 7 cabeças. Daniel capítulo 7, aparece as 7 cabeças distribuídas entre 4 animais. Sendo que os 4 animais registrados em Daniel capítulo 7 também estão em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Então existe aí essa troca de conhecimento. Convido você a acompanhar conosco o capítulo 7 de Daniel. O versículo 4 aparece o primeiro animal, o qual é semelhante ao leão. Não podia ser diferente. O leão, ele é o rei da selva, ele é o rei dos animais e representa aí o reino de Babilônia, pois este reino ele está aí no topo, está numa posição superior a todos os outros aqui neste capítulo. Mas aí de repente, veja que o leão ele tem 2 asas de águia. A águia fala, asas fala de avanço, fala de equilíbrio, fala de conquista. E o que podemos ver é que este reino de Babilônia, ele foi poderoso, glorioso, majestoso, ele foi esplendoroso. Pois, para você ter uma ideia, Nabucodonosor, ele é o único rei titulado de Rei de Reis, conforme o capítulo 2, versículo 37 de Daniel. Observe que o nosso Senhor Jesus, ele é titulado de Rei dos Reis, e Nabucodonosor é Rei de Reis, pois aí está a superioridade deste reino. Mas aí as asas de águia que estão sobre o leão são arrancadas. E então fala de quando este reino foi estagnado, foi parado, pois quando as asas são arrancadas, a tendência é vir ao pó, é vir à queda. E foi isso que aconteceu. Dando lugar aí no versículo de número 5, estou no capítulo 7 de Daniel. Versículo 5 aparece então o urso representando aí o reino Medo-Persa, que entra agora em cena, entra agora em ação. E o urso, ele é um animal voraz, ele é um animal carnívoro. E no versículo 5 aqui, ele recebe ordem para devorar carne. O que mostra que este reino Medo-Persa foi realmente um reino sanguinário, que também conquistou muito o seu espaço, quando de repente, lá na frente, eu estou correndo aqui, pois o vídeo não pode ficar grande, não estou adentrando a explicação maior. Quando de repente, no versículo 6, Daniel vê o terceiro animal, agora ele vê um animal semelhante ao leopardo, isso com 4 asas, o que mostra velocidade, avanço, conquista, equilíbrio.
tudo em dobro, isso representando aí o reino grego, o império grego, que foi governado aí pelo tão jovem Alexandre o Grande. Mas o animal tem 4 cabeças, isto mostra a divisão. Logo com 33 anos, este imperador, ilustre imperador Alexandre o Grande, ele morre e então o seu reino é dividido entre 4 generais, os quais passam a governar neste reino por um tempo. Daí porque 4 cabeças, pois fala das 4 divisões, dos 4 generais que dominaram após a morte de Alexandre o Grande. Agora, o 4º animal, no versículo 7, eu vou fazer questão aqui de ler, diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Este animal anônimo, não é citado aqui o nome deste animal, que tinha dentes de ferro, que pisava aos pés, destroçava. Isto fala das características de Roma, o Império Romano, que veio aí com muita crueldade. As características aqui falam de crueldade deste império. Afinal de contas, de onde veio crucificação, morte por crucificação? De Roma. De onde veio a punição dos 40 açoites? De Roma. De onde veio a Santa Inquisição, chamada de Santa Inquisição, aonde quem fugisse das normas de conduta que era ensinado dentro deste reino, que também é religião, então era torturado e mortos, e assim muitos que descobriam ali os dogmas totalmente fora da palavra de Deus eram totalmente punidos com morte, e foram mortos milhares de cristãos por fugirem da conduta corrupta de Roma. E por isso diz aqui que ele era terrível, espantoso, com dentes de ferro, que destroçava, que pisava aos pés. Então, ainda neste animal anônimo estão 10 pontas, isto é, 10 chifres, conforme aí a tradução da sua Bíblia. E esses 10 chifres falam de 10 reinos que estão ligados a Roma. Fazem parte de Roma. E estes 10 reinos, eles serão auxiliares do anticristo. Observe que dentre os 10 chifres vai surgindo um chifre pequeno que vai crescendo. Veja o versículo 8, também quero ler. Versículo 8, eu estou no capítulo 7 de Daniel. Verso 8 diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Olha, de entre os 10 subia um, e ele foi crescendo e logo destruiu 3 das 10,
Isto é futurístico, há de acontecer logo muito em breve. E então foi crescendo ao ponto de instalar, ao ponto de se alastrar a um governo universal, mundial. As 10 pontas fala de 10 reinos que serão auxiliares deste reino anticristão que está para chegar. Agora, observe ainda que os 4 animais vistos por Daniel, eles estão aí também no capítulo 13 do Apocalipse. O versículo de número 2 nos diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Isto é, todos os reinos serão submissos a este rei, que receberá poder, apoio total do dragão, o qual é o próprio Satanás. Trata-se aqui do anticristo, a segunda pessoa deste reino das trevas, que está sendo tudo preparado para daqui a pouco, após o arrebatamento da igreja de Jesus, ele então se manifestará, ok? Mas que o Senhor fale melhor ao coração de todos, e vamos continuar aí estudando o Apocalipse em nome do Senhor Jesus.